O quê? Mais um episódio do podcast? Aqueles, né? Como se tivesse lançado uma semana passada. Mas é o seguinte, galera, estou de volta, finalmente estou de volta, né? Meu computador está aqui do meu ladinho funcionando, lindo, cheiroso. Depois de uma sequência de urucubaca que, meu Deus do céu, eu tô pensando até em contar pra vocês isso aqui, não sei se no Twitter eu especifiquei tudo, mas é porque nos últimos tempos eu tenho passado por uma onda de azar jamais vista envolvendo eletrônicos, né? Coisas de tipo computador ou etc. Mas enfim, né? Eu já falo sobre isso com vocês. Eu só quero dizer que eu estou de volta, né? Meu computador está funcionando, então poderei voltar ao podcast, vamos voltar às lives, vamos voltar todos aqueles conteúdos maravilhosos, né? Que eu ainda não posso me dedicar 100%, mas que, né? A porcentagem que eu me dedico já está sendo bem legal, pelo tempo que eu tenho livre, né? Então é o seguinte, tenho vários tópicos para conversar com vocês aqui hoje, mas eu acho que vamos fazer uma recapitulação aqui das semaninhas do Matheus. O que vocês acham? Eu nunca sei se é uma coisa que pode ser interessante ou se é só a vontade de falar sozinho, mas eu tive um problema que foi o seguinte, galera. Do nada, isso, né, um tempo atrás, meses atrás, na verdade, porque essa urucubaca com eletrônicos ela já vem de um tempo já, ela não é tão recente assim. Um, eu tive problema com o meu computador porque ele um dia magicamente decidiu não ligar, né? Ele decidiu, não vou ligar. E aí pensei, meu Deus, cabeça, o que que eu faço? O cabeça é meu assessor de peças de computador e periféricos, né, manutenção e tudo mais, ele manja, ele que me ajuda. E eu falei com ele, falei, cabeça, meu computador não está ligando. Aí ele falou, nossa, mas né, vamos fazer tal e tal teste. E outra coisa, para deixar bem claro aqui, o meu computador, todos os problemas que meu computador dá, eles são problemas misteriosos que ninguém consegue descobrir o que que é. Então, acredite ou não, depois de todos esses meses de troca de peça, até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Deu pau no computador. Aí pensei, tá, né? Minhas peças do computador elas já têm uns 6, 7 anos. Não, 6 anos mais ou menos. 5, 6 anos na real. Então elas já talvez já estejam desgastadas, né? Alguma coisa deve ter queimado. O que que eu posso fazer? Levei no técnico. Aí o técnico me falou, Matheus, o computador está funcionando. Aí eu falei, não, não está. Aí ele, sim, está funcionando. Aí eu falei, tá, aqui em casa não está funcionando. E aí? Aí testou peça por peça separadamente e me falou, Matheus, eu não sei o que aconteceu no seu computador. Aí eu falei, beleza, então, né? Peguei meu computador, voltei pra minha casa e ele estava funcionando. Do nada, ele para de funcionar. E esse tipo de coisa me deixa tão puto, galera. Mas me deixa tão puto, porque, tipo assim, se tivesse saído fumaça da placa-mãe, se tivesse explodido a placa de vídeo, eu ficaria mais feliz, porque daí eu saberia exatamente o que aconteceu. Mas o problema de não saber o que aconteceu é que tu não sabe nem se qual peça tu vai ter que trocar ou não. Tu não sabe quando que ele vai voltar a ligar ou não, ou quando que ele vai desligar do nada. Então era um bagulho que tava me enchendo o saco. Mas enfim, pensei, tá, eu tenho umas economias de dinheiro guardado aqui, eu vou trocar, né, uma pecinha ou outra aí que eu consiga trocar. Troquei a placa-mãe, né, o cabeça me sugeriu todas as peças, comprei uma placa-mãe, troquei a minha memória RAM, enfim, eu consegui até vender as minhas peças antigas do computador para um técnico, inclusive, né, no Mercado Livre, e ele me falou depois que a placa-mãe não estava funcionando, minha placa-mãe antiga, no caso, né. Aí eu falei, bom, então tá, né? Aparentemente alguém descobriu o que aconteceu com a porra do meu computador. Enfim, eu não tô nem conseguindo me lembrar de detalhes assim, porque foi uma sequência de azar tão desgraçada. Mas enfim, troquei a porra das peças do computador. Aí, um belo dia, plim plim, tela verde no computador do Matheus. E agora? Né? Peças novas, o que aconteceu? A minha placa de vídeo, que não tinha nenhum ano de vida, na verdade eu acho que ela tinha uns 6 meses de vida, simplesmente parou de funcionar e pifou. Aí pensei, ok, né? Here we go again, vamos lá. Entrei em contato com a garantia, eles trocaram a minha placa de vídeo, me mandaram uma placa de vídeo nova, né? Zerada, novinha. Nesse meio tempo, saiu uma super promoção da Kabum que
eu comprei a placa de vídeo atual, né? Inclusive, eu fiquei chocado que o preço dela tá completamente absurdo hoje em dia. Mas enfim, eu consegui uma baita promoção. Todas as placas de vídeo esgotaram em menos de um minuto e eu consegui comprar. Então, né, peças novas, placa de vídeo nova, né? Com minha outra placa de vídeo novinha aqui que eu ia vender, né? Eu ainda tô tentando vender ela. Aí consegui vender essa minha placa antiga, né? Compraram no Mercado Livre, falei, beleza, né? Inclusive, eu paguei R$ 600 nela e por causa das questões de dólar e não sei o quê, ela tava R$ 1.100, então eu já tava lucrando, né? Vendendo uma placa antiga, digamos assim, né? Do ano passado, sei lá, que eu já tinha usado, eles tinham me mandado uma nova e aí eu vendi e consegui ainda uns 500 pila. Aí, um belo dia me manda uma mensagem no Mercado Livre. Ou, a placa de vídeo não dá vídeo. Eu vou devolver. O cara devolveu a placa de vídeo. Quando a placa de vídeo chegou aqui, eu levei ela no técnico e que surpresa, né? Ela não está funcionando. Então, o que aconteceu? O cara estragou minha placa? Não sei, minha placa tá até hoje no técnico, ele tá testando ela pra mim. Aí pensei, nossa, né? O que mais poderia acontecer na minha vida? Do nada, o computador do Matheus não liga. E aí eu pensei, nossa, mas o que será que foi dessa vez, hein? Que vontade de sair correndo e pular da sacada e me matar. Ninguém sabe, clã. Ninguém sabe. Levei no técnico e o técnico falou: Matheus, mas seu computador está funcionando. Aí eu falei: Oh meu Deus, eu acho que eu vou me matar. Até hoje não descobrimos o que que é. Porém, nas deduções do cabeça, ele falou: Matheus, a tua fonte ela já é meio antiga, foi a única peça que tu não trocou. E fontes perdem desempenho, né? Uma quantidade considerável de desempenho por ano. Então talvez tenha sido a sua fonte. E a sua fonte talvez tenha dado problema no seu computador. Antes, né? Nas peças antigas. Tem um monte de detalhe que eu não tô contando aqui, gente. E até a ordem temporal das coisas não tá tão certa, porque na minha cabeça isso virou uma grande merda, que eu nem faço questão de, né, colocar em linhas temporais corretas, porque eu fiquei muito puto, né? Eu achei aquilo uma injustiça. E, enfim, né, o meu maior medo aqui em Florianópolis com a questão do computador é a porra da umidade, porque a minha placa de vídeo antiga, ela teve problema porque ela oxidou, saca? Por isso que eles trocaram por uma nova rapidinho, porque de fato ela tinha oxidado muito rápido. E, enfim, né, foi uma parada assim que demorou muito tempo, eu fiquei muito tempo sem poder gravar as coisas, sem poder fazer live. Teve dois momentos que rolou isso, né? Teve esse de agora e teve um outro antes também. Mas eu acho que eu consegui superar tudo isso, né? A gente conseguiu seguir em frente. A minha placa-mãe antiga, que deu problema, né? Não sei ainda que problema que foi esse. Que tava novinha, galera, mas novinha. Uma placa de mãe pica, nova, deu problema. Tá lá na garantia, eles vão me mandar depois, né? O que seja lá o que for rolar. Mas o que importa é o agora, né? Nossa, inclusive, a pessoa, o meu queridíssimo ouvinte fica esperando o podcast para ouvir 10 minutos eu falando no meu computador, mas eu achei necessário explicar isso porque foi uma urucubaca fora do normal, assim. O Cabeça já montou 296 mil computadores para os clientes dele e ele falou que nunca teve que lidar com garantia e eu já tive que lidar com duas garantias em menos de um ano. Então é uma coisa bem específica mesmo. Mas vamos lá, eu não vou mais entrar em detalhes com isso aqui, foi só para te explicar. Eu vou entrar agora nos tópicos que nós vamos conversar hoje. Que é o seguinte, galera. Nesses últimos tempos eu vim separando tópicos aqui para, já que eu não podia gravar o podcast, que pelo menos eu tivesse, né, uma listinha de coisas pra gente conversar, né? E eu andei pensando muito nos últimos tempos sobre o conceito do herói, né? Sobre o arquétipo do herói. Quem é o herói, né? O que que significa ser um herói? E eu não digo isso nem no âmbito de super-herói, por exemplo, né, de HQ ou de protagonista de anime, essas coisas. Eu tô falando do herói como pessoa grandiosa, sabe? Como pessoa foda. E o que que faz do herói, né, essa figura, né, que tem essa aura de grandeza, assim, que tem essa coisa magnânima do herói. E eu cheguei na conclusão, galera, que a única coisa que difere um herói das outras pessoas, além do fato dele ter coragem, né? Muitas vezes o herói ele é corajoso, ele se destaca. É o sacrifício. Vocês já pararam pra pensar nisso?
O herói é aquele que sacrifica, né? É aquele que entende que nem sempre as coisas vão ser do jeito que tem que ser, ou do jeito que ele quer, mas que, se necessário, ele irá sacrificar algo, né? Que seja dele mesmo. E assim, sacrificar, que eu digo, né? Não é uma coisa tão literal, né, galera? Ele não vai simplesmente se matar. Eu tô falando aqui de sacrifício como entender as dificuldades, né? Entender os desafios e os obstáculos que a vida nos impõe. E ele está disposto a sacrificar o próprio conforto, ele está disposto a sacrificar a própria. ah, não sei, tipo. Eu acho que só dessa constante saída da zona de conforto para tentar mudar alguma coisa já pode ser considerado um certo sacrifício, né? Então, o teu tempo, a tua paciência, o teu conforto, tudo isso são coisas que o herói sacrifica para atingir algo maior. E é muito doido isso, né? Porque eu pelo menos, né, costumava atribuir ao herói coisas muito maiores do que isso, né? Tipo, pra mim é doido pensar que tu pode resumir só em ter coragem e sacrificar alguma coisa. Porque se a pessoa tem coragem e ela tá disposta a sacrificar coisas pra chegar longe, o que que para uma pessoa dessa, né? Porque o que costuma parar as pessoas é justamente a perda do conforto, né? O medo de sair da zona de conforto. É, é não ter coragem, né? É a pessoa ser muito. Eu não digo nem no quesito de ser. Não de ser covarde, por exemplo. Eu digo só da pessoa não estar disposta a sacrificar. Eu acho que já fecha o raciocínio, sabe? Eu achei isso uma parada muito doida, porque se tu for ver, comparar com pessoas. Eu já fiz aqui um podcast, né? Sobre pessoas grandiosas, que eu usei como exemplo meu avô. Mas eu imagino que tu tem alguma pessoa grandiosa aí na tua vida que tu esteja pensando nesse momento. E se tu parar pra pensar, cara, essa pessoa que tu tá pensando aí, ela é grandiosa porque ela tem coragem e porque ela sacrificou. Isso não é doido? Porque é como se fosse uma fórmula, né? E não que seja tão exato assim, mas eu acho que isso já causa um diferencial tão grande, né? A história e as coisas que aconteceram no mundo aconteceram porque alguém teve coragem e alguém sacrificou alguma coisa, né? E isso nem tô colocando num âmbito moral de bem ou mal, certo ou errado. Eu digo qualquer coisa mesmo, sabe? Porque se tu for parar pra pensar, o vilão da história, aí agora, agora eu tô viajando um pouco mais, mas partindo do mesmo princípio. O vilão da história, ele também tem coragem, ele também sacrifica, cara. Só que o que ele quer fazer, tu não concorda. E aí ele vira um vilão, né? O que ele quer fazer não é moralmente tão aceito assim, mas ele tem coragem e ele está disposto a sacrificar também. Hum, então pensa aqui comigo, cara. Além do fato da gente já estar nessa onda aí no podcast há um tempo de viver o agora, quem sabe a gente exercita um pouco, né, a coragem, quem sabe a gente exercita um pouco o sacrifício. Porque eu estou no momento da minha vida justamente, né, na beira desse. Eu ia falar na beira desse abismo, mas aí fica uma coisa meio trágica, né? Mas eu tô no limite, assim, de considerar se eu devo ou não sacrificar, né? Se eu devo ou não criar coragem. Porque isso pode sim trazer muitas coisas boas na minha vida, mas isso pode também me estagnar um pouco. Estagnar um pouco mais, não, não tem como ficar mais estagnado do que agora. Mas, enfim, né? Merdas acontecem. Então eu tava pensando sobre essa parada, né? Pô, se eu tivesse a coragem que eu quero ter, né? Se eu tivesse disposto a sacrificar as coisas que eu quero sacrificar e só dali, olha só que doideira, né? Que movimento, que mudança de vida, né? Então, não sei, né? Eu ainda não quero entrar em detalhes sobre isso, mas futuramente aguardem novidades. Eu só quis colocar aqui essa reflexão do herói, né? Essa reflexão aqui do cara que é brabo, né? Porque pessoas que são. Quando tu coloca isso num quesito. Porque eu tô colocando aqui numa parada meio arquétipo, né, galera? Eu não tô falando especificamente de. Né, igual eu falei, não tô falando de mangá, ou de anime, ou de super-herói da Marvel, né? Tô falando mais um pouco da vida real. E de como que essas pessoas, de certa forma, se destacam, né?
Porque não adianta só tu ter um ótimo coração, né? Não adianta tu ter um coração gigantesco, tu ser uma ótima pessoa, tipo, eu acredito que vai faltar um pouco dessa questão da, da coragem, vai faltar essa parada da consciência de que tu vai ter que sacrificar. E é assim que a vida funciona, né, cara? Tu ser o santo do pau oco, né? Ou o próprio capeta na terra, não importa se tu não tem coragem e tu não tá disposto a sacrificar. Porque a vida é cheia de sacrifícios, mesmo, querido ouvinte. A vida é lotada de sacrifícios. E muitas vezes eles não vingam, né? Não vou dizer aqui pra vocês, vai lá e faz, cara, né? Aquela coisa meio coach, assim. Mas tu sabe, né? Que qualquer mudança que tu quiser fazer na tua vida e que tu esteja receoso de fazer, é uma mudança que requer coragem e requer sacrifício. Basicamente isso. E aí vai da tua, né, coragem ou não fazer isso aí. De qualquer forma, é... bom, acho que é isso, né? Era só uma reflexãozinha aqui. Porque dessas pessoas fodas, né? Desses heróis, eles entendem que as coisas não estão ok o tempo todo. As coisas nunca estarão ok o tempo todo. E que no momento em que elas não estão ok, algo precisa ser feito, né? E para fazer algo, né? Para poder mudar algo, normalmente tu vai precisar ter coragem e normalmente tu vai precisar sacrificar alguma coisa. Acredito eu que esse seja o conceito do herói, né? Esse seja o conceito da pessoa grandiosa. Da pessoa que, por exemplo, tu quer uma referência de otakice? Tu quer uma referência de desenho japonês? Ele é capitão, será? Não me lembro agora, deixa eu ver aqui. Ele é capitão, né? Ah, na verdade, eu não sei agora. Deixa eu ver aqui. É o de Attack on Titan. Eu não sei agora se ele é. É, ele é o terceiro ao comandar. É o Erwin. Irving, não sei como é que pronuncia o nome dele. Irving. Ele é o comandante da divisão de reconhecimento. Ele é um personagem que resume muito bem o que eu falei, né? Ele é um cara que ele tem bolas, ele é um cara que ele está disposto a sacrificar, literalmente, né? Também não vou te dar spoiler, mas é, é bem o conselho do que eu tô falando aqui. Simplesmente o brabo, né? Simplesmente pica. E simplesmente o cara que vai lá e faz as coisas. Eu não vou dar outros exemplos porque eu quero deixar o exemplo aqui só no âmbito do anime, porque, né, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas também tu pode pensar, sei lá, no Harry Potter, né? Tu pode pensar em vários outros personagens aí, né? E, enfim, outra coisa que eu queria falar com vocês hoje, que era o seguinte, galera. É... Eu tava pensando que existem pessoas nesse mundo, por questões de vivência ou sei lá, que tu não consegue trocar muita ideia. E eu não digo isso nem como como, tipo. Não, na verdade acaba sendo uma diferença de interesses, né? Mas, por exemplo, né? O exemplo que eu anotei aqui. Digamos que tu aí, tu tem 24 anos, tu trabalha, ah, tu é solteiro ou solteira, né? E solteire, e, né? Tu segue a tua vida e tu se pá, mora com os teus pais ou não, tanto faz, né? O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Existem pessoas que tu não consegue trocar ideia sobre muitas coisas porque a vida da pessoa já tomou um outro rumo. Por exemplo, imagina que tu aí, nesse exemplo que eu dei, tu conversa com uma pessoa que também tem 24 anos, também trabalha, só que essa pessoa é casada e ela tem 3 filhos. Vocês conseguem entender o abismo gigantesco entre essas duas pessoas? No mínimo que seja de interesses, de vontades, de sonhos, né? De lidar com o dia a dia, de responsabilidade, né? De rolê ou não rolê, de tempo livre, de tudo isso, nada disso, sabe? Tipo, a impressão que dá é que é como se a pessoa tivesse passado por uma outra etapa, né? Uma outra página da vida. E aí não adianta, cara. Aí não tem como, a não ser que essa pessoa seja podre de rica e tenha 2 babá em casa.
tu nunca vai conseguir ter uma, essa conexão, sabe? Vai ser sempre uma coisa diferente, vai ser sempre uma coisa, eu acredito, né, que muito específica, do que tu vai poder conversar com essa pessoa, ou do que tu vai ter muito em comum com essa pessoa. Porque, cara, no momento em que tu tá pensando em trabalhar até sair a tua folga, pra tu ir beber uma cerveja num bar, ou pra tu ir pra praia, ou pra tu fazer qualquer coisa, tu tem que lembrar que aquela outra pessoa, ela tem 3 filhos. Vocês conseguem entender? Que parece que não faz muito sentido? Inclusive, só da pessoa ter 3 filhos já parece que ela automaticamente tem 50 anos. Então, o tempo livre não existe, responsabilidades, 1 milhão, saca? Preocupações, 1 milhão. Gastos financeiros, 2 milhões. Então, tipo, eu tava parando pra pensar que realmente existem pessoas que tu não consegue trocar muita ideia, que tu não consegue ter essa. Sei, tem uma palavra aí que eu não tô achando, sabe? Identificação, talvez. Porque, tipo, óbvio que eu tenho amigos que têm filhos, né? O que eu quero dizer é que é como se eu estivesse conversando com um tio meu, sabe? Eu entendo que a vida dele é outra e que ele tem outras coisas pra fazer e que não faz sentido eu chamar pro meu tio e falar, tipo, não, tio, vamos ali na praia tomar umas 5 cervejas na minha folga de terça-feira. Tipo, cara, não faz sentido isso, saca? A pessoa tem muito mais responsabilidade na vida. A pessoa colocou 3 bonecos no mundo, saca? E tu tá aí só trabalhando e gastando teu dinheiro, saca? Então, não sei também se eu tô sendo meio escroto nessa minha análise, mas é porque eu fiquei pensando que, velho, realmente não tem como, sabe? A pessoa pode ser uma amigona tua, é óbvio, né? Tu pode conhecer a pessoa antes dela ter os filhos e tal. Mas a partir do momento em que isso acontece, o mundo se dividem, cara. Rolês se dividem, saca? As coisas mudam completamente, saca? Essa parada da idealizada, né, no caso dessa redenção, né, de, pô, tu colocou o filho no mundo, agora não é mais só tu, né? Tu é acostumado a pensar só em ti, né? Eu digo numa parada bem generalizada, né? Bem específica, porque, sei lá, óbvio que tem, sei lá, tua família ou teus amigos, mas fora isso é só tu, né? Agora, no momento em que tu tem filhos, é tem tu, né? Mas aí tu tem quem tu colocou no mundo. Então é uma outra lógica da vida, é uma outra maneira de enxergar as coisas, é uma outra maneira de fazer qualquer coisa. E isso é muito doido, porque não sei, assim, eu nunca eu tenha conseguido chegar numa grande conclusão nessa minha reflexão, mas é porque eu tava refletindo que, nossa, né? Imagina, tu com 2, 3 filhos nas costas, cheio de preocupação, aí vem um infeliz, solteiro, trabalha, mora sozinho e fala, ô, bora viajar e fazer tal e tal coisa. E, tipo, daí dá vontade de rir, saca? Tipo, cara, vai se fuder, saca? E eu acho que não precisa nem ter uma questão triste aí na história de, ah, vai se fuder, você pode fazer isso e eu não posso. Não, eu só digo de, pô, vai se fuder, né? Olha o tanto de coisa que eu tenho pra fazer, as responsabilidades que eu tenho, meus filhos que eu tenho pra criar, e tu quer sair dando viagenzinha como se eu tivesse 16 anos, tá louco? Tipo, é mais ou menos assim, sabe? Tu parece que não vai ter uma grande conexão com aquela pessoa a partir do momento em que ela tem muito mais responsabilidade que tu, né? E, bom, enfim, né? Só pra deixar esse tópico aqui, se tu concorda ou não comigo, por favor, me mande um e-mail. Já vou avisar agora, né, que eu sempre me esqueço. Meu e-mail é falavegeta@gmail.com, Vegeta escreve Vegeta. Meu Curious Cat também é Fala Vegeta. Eu faço umas lives de vez em quando na Twitch, inclusive pretendo voltar a fazer agora que meu computador está aqui comigo. E a minha Twitch também é Fala Vegeta. E é isso aí, cara. Só pra tu se lembrar, né? Que tu pode falar comigo. Ai, ai, ai. Outra coisa. Eu queria falar também um pouco. Na verdade, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu acho legal dar uma recapituladinha. Que é a questão da. Na verdade, agora parando pra pensar, eu não sei se eu falei exatamente sobre isso, né? Mas beleza. Eu queria falar um pouco sobre a romantização e a normalização das cirurgias plásticas em comparação a uma academia, né? Fazer uma academia. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que que numa época onde existe muito esse boato aí de que tu é perfeito do jeito que tu é, né? De que tu é maravilhoso, desse jeito aí que tu não precisa mudar, né? De que as pessoas têm que te entender e blá blá blá. Nessa conversinha barata,
É uma conversinha que te estimula a ficar na tua, né? No caso, a continuar na mesma, de ser tu mesmo. E eu não consigo entender como que, ao mesmo tempo em que isso está sendo tão fomentado, cirurgias plásticas perturbadoras de bizarra, que deformam a cara da pessoa, também estão sendo completamente normalizadas, romantizadas e desejadas por muita gente. Inclusive, muitas dessas pessoas são as mesmas que te falam essa baboseira de que tu é lindo do jeito que tu é, mas que fala, putz, que sonho, hein, galera? E aí posta uma foto de uma mulher antes e depois e parece que não é mais a mesma pessoa. E que ao mesmo tempo acha que a academia é coisa de noiado, né? De quem é fanático por fitness, que é louco da saúde e que é doido da estética e que não faz sentido as pessoas se dedicarem tanto a isso. É uma grande incógnita para mim todos esses discursos, porque se tu for analisar, esse papinho aí de que tu é perfeito do jeito que tu é, não caia nessa, saca? Isso é a maior bobagem que existe. Cirurgias plásticas, pra mim, é completamente perturbador. Cada dia que passa, eu começo a notar nuances de doença mental nesse tipo de coisa. E, cara, as pessoas simplesmente acham que quem faz academia é noiado. Eu não consigo entender isso, sabe? Tu não acha que tu consegue fazer uma academia do minimamente saudável, né? Minimamente ok na tua vida, que não seja ir todo santo dia e passar 2 horas lá dentro e comer de uma maneira completamente restritiva? Tu não precisa fazer isso na tua vida, sabe? Se tu quiser fazer, faz também, foda-se. Mas tu tá construindo alguma coisa, sabe? Eu acho que essa questão da construção é muito diferente nesse tipo de assunto. Se tu, se tu tá indo numa academia e tu tá construindo o corpo que tu quer, é muito diferente do que tu se abrir com bisturi e mudar o teu nariz, tua boca, teu queixo, tua bochecha, tua sobrancelha, tua testa, orelha, enfim, tudo, né? Tu tá construindo aquilo, cara. Aquilo é mérito teu e só teu. É uma conquista tua e só tua. Tu não passou no débito, né? Ou parcelou em 25 vezes uma cirurgia, né? Tu não tá completamente sedentário achando que tu é perfeito do jeito que tu é. Tu tá construindo alguma coisa, né? E aí, óbvio que tu pode fazer academia pra emagrecer, tu pode fazer pra hipertrofia, tu pode fazer porque tu quiser, saca? Então eu não consigo entender mesmo, assim, me desculpe, mas eu vou lançar esse assunto aqui sem conclusão alguma. Eu não consigo entender como que todos esses discursos crescem simultaneamente, né? Um, sim, por favor, siga a sua vida do jeito que você é perfeito do jeito que você é. Nossa, queria tanto fazer essa cirurgia plástica escrota, bizarra, né? Ah, eu acho a academia meio forçado, né? Acho que a academia é coisa de maromba, coisa de, tipo, eu não consigo entender mesmo. Se tu consegue, né? Se tu conseguir tirar alguma coisa disso, por favor, me fale, porque pra mim é muito bizarro. Eu, inclusive, não acho que nem que a academia devia estar nesse assunto, porque, como eu falei pra vocês, é uma questão de construção, né? Então é uma coisa que tu constrói. Tu simplesmente vai lá, passinho de formiguinha, e constrói dia após dia o corpo que tu quer ter, né? Seja ele qual for. Então, não caiam, né? A dica aqui na real é essa, né? Não caiam nessa baboseira de que tu é perfeito do jeito que tu é, de que exercícios físicos não são coisas obrigatórias na tua vida. São obrigatórios, e aí tu pode deitar no chão e espernear, tu pode chorar, tu pode ficar puto, tu pode nunca mais ouvir esse podcast porque tu ficou griladinho. Mas sim, cara, se tu é um sedentário, a tua cabeça não vai funcionar direito, né? Originalmente a gente era caçador-coletor, aí a gente decidiu começar a plantar e começar a ficar sentado e enorme de gordo. E eu não digo nem especificamente sobre gordo não, né? Eu digo só pelo meme da agricultura, né? De que agora eu não preciso mais sair correndo para matar um bicho, eu só planto uma semente no chão, sento e fico olhando ela crescer. Desde então, né, a grande decadência da humanidade. Então, acredite ou não, cara, é obrigatório que tu faça um exercício físico. É obrigatório. Isso não é uma invenção minha, isso não é uma opinião, isso é um fato. Que seja fazer um Cooper, né? Que seja correr por aí, que seja fazer uma luta, que seja fazer uma academia, ou até uma dança, qualquer coisa. Um exercício físico tu tem que fazer, cara. E tu tem que fazer mesmo, né? A conclusão é essa. As pessoas podem ficar zoando aí a academia, mas a importância dela ninguém lembra, né? Então já deixo aqui minha dica.
Ai, ai. Ah, e sobre o tema de é, você é perfeito, lindo do jeito que você é, eu espero que não tenham me entendido mal também, né? Mas é porque eu acho muito esquisito como as pessoas caem nessa, né? Como se tu, como se tu já, na tua essência, tu originalmente já fosse perfeito, né? Já fosse incrível, fosse lindo, nossa, você é tudo. E isso não faz sentido nenhum, cara. Isso é uma grande mentira, né? Não é como se tu fosse o diabo na terra, nem nada. Mas é como se como assim, né? Tu quer viver a vida sem mudança, né? Tu quer viver a vida sem amadurecimento, sem reflexão, porque tu já é lindo do jeito que tu é. Tipo, que bobagem é essa, saca? Eu não consigo entender como que as pessoas caem nisso. E o pior é que caem nisso sem acreditar direito, né? E aí a bola de neve só fica maior. Porque daí quando a pessoa percebe que estava sendo enganada, aí fudeu, né? Aí fudeu. Então, tipo assim, tenha aquele quesinho de masoquismo e humildade de entender de que tu tem que mudar, cara. Eventualmente tu precisa mudar hábitos, crenças, padrões, coisas, né, construções aí, tudo isso tu vai precisar mudar eventualmente na tua vida, em algum momento. Então, né, por favor, não caia nessa. Você pode ser perfeito do jeito que você é, né? Mas não necessariamente você é. Então a gente está sempre em busca de melhorar. Outra coisa, eu separei um outro tópico aqui que é o seguinte: é, pessoas que ficam muito presas na razão, né? Pessoas que não deixam a magia da vida acontecer. Porque eu acredito o seguinte, que a magia da vida, que eu já falei pra vocês naquele meu podcast sobre como eu enxergo o mundo, né? Se eu não me engano, se chama A Ideia do Mal. Pra tu aí que chegou por agora e não sabe dos episódios, tu pode ouvir A Ideia do Mal, que é onde eu falo um pouco sobre essa minha maneira de enxergar a vida. Que é na onda de tu deixar as coisas acontecerem e de tu estar diante das probabilidades das coisas, né? Então tu não fica muito cheio de cálculo, tu não fica tão atento a todos os detalhes, porque no momento em que tu não fica tão atento, parece que as coisas, quando elas acontecem, elas têm um brilho maior, sabe? Elas têm uma surpresa, né? Que no caso é assim, eu acredito que seja a onda da sincronicidade, né? Porque se tu tá completamente ciente de tudo que tá acontecendo o tempo inteiro, não existe mais sincronicidade, né? Não existe mais nenhuma. Agora, quando tu conecta as coisas no momento em que elas acontecem, parece que tem uma magiazinha ali, né? Parece que tem uma coisinha extra acontecendo, sabe? E eu acho que tem pessoas que não conseguem, na verdade, eu acho que até certo ponto eu também tenho uma certa dificuldade com isso. Principalmente, né? Eu volto até no tema do herói, quando tu precisa ter coragem e saber que tu vai ter que sacrificar alguma coisa, eu começo a virar uma calculadorinha, né? Minha cabeça fica calculando números e situações e coisas. E isso é a pior coisa que tu faz, né, galera? É óbvio que se tu for, sei lá, abrir uma empresa ou fazer algum planejamento mais sólido, tu vai precisar refletir, né, e calcular e tudo mais. Eu tô falando só em relação a coisas da vida mesmo. De tu tentar, né, se preparar muito para as coisas sem deixar que elas aconteçam, né? Tu vai lá interferir nas probabilidades e tu, né, fica querendo pagar de Deus, de que acha que sabe o que vai acontecer, de que vai dar tudo certo ou de que não vai dar nada certo, tipo, todas essas previsões, né, esses adiantamentos das coisas que vão acontecer, eu acredito que eles não são benéficos para tua vida e eles tiram o que eu quero mostrar, o que eu tô querendo dizer que é a magia das coisas, né? Então, por exemplo, é que eu anoto os tópicos no momento em que eu tô muito inspirado só que eu anoto só os tópicos, né? Eu não dou detalhes, porque eu tô me tentando me lembrar agora que quando eu escrevi esse tópico eu tava com uma onda na cabeça, tipo um exemplo perfeito. Eu vou me lembrar de fazer isso nas próximas vezes, de colocar pelo menos um parágrafo, né, especificando, só pra eu não ficar perdido. Mas, enfim, o ponto que eu quero chegar aqui. Digamos que tu vai viajar. Não sei se vai ser o melhor exemplo, né? Mas beleza. Tu vai viajar pra um lugar que tu quer ir aí, e aí, tipo, sei lá, um litoral da vida, né? E aí tu quer alugar um quartinho num hostel,
E aí tu quer curtir a cidade, né? Então, antes de viajar, tu já começa a procurar um hostel. Aí digamos que tu acha um hostel. Aí tu começa já a pensar, nossa, mas aí eu vou viajar, vou pra lá, eu vou chegar lá a tal hora, aí vou ver aqui de reservar o hostel, aí tá, beleza, vou ficar no hostel. Nossa, mas aí qual será o rolê que eu vou dar lá? Quais os lugares que eu tenho pra visitar? Não sei o que, não sei o que. E aí tu começa meio que eu também já falei sobre isso nos episódios atrás, que é a questão de tu viver a situação sem estar na situação, né? Então tu fica adiantando aquilo de maneira até exagerada e desnecessária, saca? Porque sim, tu tá viajando, né? Um pouco de planejamento não faz mal a ninguém, né? Principalmente do lugar que tu vai ficar hospedado. Mas aí se tu começa a viajar muito na maionese, parece que mesmo que nada que aquilo que tu pensou vá acontecer, tipo, já perde o encanto das coisas, sabe? Tipo, se tu só reservasse o teu quarto no hostel e tu só viajasse e a partir dali tu fizesse as coisas, é ali que estão acontecendo as coisas. Tu não tava tentando ver aquilo acontecer. Tu não tava tentando prever, tu não tava tentando adiantar, tu não tava projetando nada. Vocês entendem que esse processo ele é cansativo no antes e no durante das coisas acontecerem? Não sei se tá ficando muito confuso isso. Porque, tipo assim, nesse exemplo da viagem, se tu começa a viajar na maionese sobre coisas que podem acontecer ou não, sobre o que tu poderia fazer ou não, no antes é exaustivo, porque é o momento que tu não tá sequer vivendo, tu só tá projetando, né? E quando tu tá vivendo, tu pode se frustrar porque tu não fez aquilo que tu projetou antes, por exemplo, né? Ou até tu fez uma coisa mais legal do que tu projetou antes, né? Que pode até ser uma boa surpresa. Mas tu percebe que se tu não tivesse projetado absolutamente nada, a magia ia acontecer? Ou a magia do agora ia acontecer? Porque tu não tentou projetar nada? Porque é aquela coisa, parece que quando tu fica projetando essas coisas, quando elas não acontecem, tu se frustra e quando tu tá projetando, tu fica cansado. Então, é uma parada que eu paro pra pensar que tem pessoas que não conseguem viver a vida se não for assim. E, sabe, uma coisa meio robozinho. E eu luto um pouco contra esse meu lado robozinho. Porque eu não dou. Eu não. Qual que é o termo? Deixa eu ver aqui. É, não dá ponto sem nó. Eu sempre ficava na dúvida se era nó sem ponto, mas é ponto sem nó. Eu não sou uma pessoa que dou ponto sem nó. Eu não sou uma pessoa muito inconsequente que arrisca muito. Então, eu tenho que lutar um pouco com esse meu lado robozinho, porque pro viver o agora, tu precisa desligar um pouco o robô, né? Tu precisa ligar mais o humano que tem dentro de ti. Porque se tu ficar viajando demais nessas coisas, não vai ser legal pra ninguém, cara. Muito menos pra ti. Então, converse com o seu robozinho interno, mas também converse com o ser humano interno, né? Tente entender a magia do agora. Porque vai ser cansativo, né, cara? Eu sei que para muitas pessoas isso é confortante, né? Ter esse planejamento todo, essa reflexão toda, e realmente pode ser. Porque, como eu disse, eu me identifico um pouco com esse lado robozinho. E, como eu falei também, né? Estou numa fase da vida que o robozinho tá tipo assim: Mateus, não faça isso, Mateus, não faça isso. E o Mateus humano está falando: vai lá, cara, pelo amor de Deus. Em nome do Pai, vai. Então a gente fica nessa dúvida, né? Do que vai fazer. Mas enfim, é só uma reflexão mesmo, assim, né? Tu se identifica aí mais como um robozinho ou mais como um ser humano? Porque equilíbrio é tudo, né, galera? Então é óbvio que é importante tu ter um pouquinho de robô, né? E um pouquinho de ser humano. Mas em situações que tu pode deixar a magia acontecer, deixa acontecer, né, cara? Tem situações que não tem como, né? Igual eu falei, se tu vai abrir uma empresa, ou se tu vai trocar de emprego, ou se tu vai investir teu dinheiro, tudo isso são situações que não faz sentido nenhum tu querer ser muito humano, tem que ser mais robozinho, sabe? Agora, quando tu pode, deixa acontecer, sabe? Deixa pra perceber as coisas quando elas acontecem, e não antes. Eu acho que fica mais interessante. E, enfim, né? É isso aí. Um outro tema que eu queria falar com vocês era sobre o medo da solidão, né? O terror da solidão. Fazia muito tempo já que o medo da solidão não me visitava, não, a gente não conversava um pouco, né?
E eu tava pensando sobre isso, né? Tipo, o medo do abandono, né? O desespero de estar sozinho. Porque vocês já perceberam que, por mais que a gente tenha consciência de que a gente tá de fato sozinho, não é suficiente? É como se a gente precisasse se enganar de que as coisas não são assim? Eu acho isso muito doido, porque ao pé da letra, a risca, a gente tá sozinho, cara. É só tu e tu mesmo. Até o fim, até o caixão. É só tu e tu mesmo. E isso é um fato, né? Eu não tô nem. Eu sei que tu tem amigos e família e tudo mais, mas é isso, cara. É tu e tu mesmo. E deu. É basicamente isso. E mesmo sabendo disso, a gente morre de medo de engolir que é isso, sabe? Porque, tipo assim, nem todo relacionamento dura pra sempre, galera. Nem toda família é equilibrada. E nem toda amizade dura pra sempre também. E esse desespero da solidão parece uma coisa tão primitiva, sabe? Parece uma coisa. Eu não sei se o ser humano. Eu acho que o ser humano naturalmente já é um ser comunitário, né? De grupo. Então, parece que é um horror que tu sente a nível social e a nível instintivo, sei lá, não sei explicar. Porque, não sei, como eu já falei antes também, né? Às vezes é questão do sedentarismo, que eu já não estou fazendo exercício físico há um tempo já, então a minha cabeça tá meio fodida. E eu começo a perceber que ela tá fodida quando me vem essas ondas, né? Que são ondas que eu nunca tenho. Mas, né, aproveitando no âmbito filosófico, eu dei uma curtida, né, nessa badzinha, pra ver como eu me sentia e pra entender melhor, né, o sentimento. E esse medo da solidão é uma parada muito doida, porque às vezes ele não faz sentido nenhum, né? Às vezes tu tá aí com os teus, tu tem os teus amigos, tu tem a tua família, enfim, e te bate aquele horror, né? Porque parece que amanhã todo mundo vai te abandonar. Amanhã todo mundo, ninguém mais vai te responder, né? Amanhã vai ser só tu, literalmente. E como que tu vai lidar com essa solidão, né? Como que tu vai se sustentar nas tuas próprias pernas, né? Como que tu vai se divertir por si mesmo. E era uma coisa assim que fazia muito tempo que eu não sentia, né? E eu tava pensando, tipo, que doideira, cara. A gente tem medo de uma certeza, né? A gente tem horror a uma certeza. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca tive, tipo, medo de morrer, sabe? Tipo, horror da morte, ou medo de não existir. Eu não faço ideia de como seja isso. Eu não sei também se isso é específico de quem passou por situações de quase morte ou quem tá numa depressão profunda. Mas especificamente medo da morte, assim, né? Medo de não existir mais, eu nunca senti, não faço nem ideia de como é que seja. Mas acredito que deva ser muito intenso, né? E verdadeiro o sentimento. Porque esse da solidão eu achei muito real, né? Eu achei. É ao mesmo tempo confuso, né? Porque, como eu disse, é uma certeza. Tu já sabe que é só tu mesmo. E Deus, saca? Todos nós iremos morrer sozinhos, né? Não existe essa de morrer em companhia, de morrer em dupla, né? Tu vai morrer sozinho, vai. E tá tudo bem, né? Não é um horror pensar assim. É claro que ao longo da vida a gente constrói várias relações, né? E amadurece com elas e tudo mais. Mas, como eu disse, ao pé da letra é só tu e tu mesmo. E aí eu tava pensando, né? Tipo, nossa, que sensação específica é essa, né? De do nada tá tudo bem e do nada não tá mais tudo bem. Do nada tenho companhias maravilhosas, do nada já não tenho. Nossa, e até quando elas vão durar? E será que eu vou ficar sozinho? E, meu Deus, e se eu ficar sozinho? Sabe? Parece um. Não sei, no meu caso, eu já identifico que é porque minha cabeça tá meio esquisita, meio fodida, né? Tá faltando uma serotonina aí, faltando uns exercícios físicos. Mas eu fico imaginando pra quem tem esse tipo de onda frequentemente, né? Que coisa mais horrível. E. Enfim, né? Como eu falei pra vocês, antes de. Como é que eu falei mesmo? Além de sentir, né? Vislumbre a sensação, né? Então, tu tá sentindo a bad, tu pode sentir a bad, cara, sente ela. Mas vislumbra ela também, né? Analisa ela. Analisa ela como no âmbito de terceira pessoa, né?
Não seja tão bichinho que só sente e deu. Dá uma analisada, né? Dá uma pensada. De onde veio isso? Por que que isso tá rolando? Né? O que que pode ter engatilhado isso? Isso é isso mesmo? Isso é tão horrível assim? Né? Olha só o lado robozinho falando mais alto de novo, né? Mas eu acho que nesse quesito faz muito bem, porque tu acaba conhecendo melhor os teus padrões de comportamento, né? Do que te afeta ou não afeta, do que pode te afetar ou não pode te afetar. E uma parada que eu achei muito doida é que quando eu tava nessa reflexão da solidão, né? Do medo do abandono e da solidão da vida, eu tava pensando no tanto que aquela pira que eu falo pra vocês com frequência sobre o agora, o tanto que aquilo mata um pouco isso, né? Porque isso é projeção, né? É um medo de algo que não existe, não está acontecendo, mas que tu tem medo que possa acontecer. Então tu tá projetando merda. Olha só que improdutivo, né? Que bosta. Projetar merda. E aí tu fica com medo que a merda aconteça, porque tu tá projetando ela. Então, cara, por favor, respira fundo e segue em frente e pensa só no agora mesmo. Porque se tu tá com medo da solidão futura que não existe, por que que tu não valoriza um pouco a não solidão atual, né? O momento presente que tu tá vivendo agora? Porque o momento que tu tá vivendo agora, tu já não tá nessa solidão absurda aí que tu tá imaginando que pode acontecer no futuro, né? Então, vocês entendem que parece só um masoquismo? Eu nunca sei a definição. É masoquismo ou sadomasoquismo? Não sei quem é que bate, quem que apanha. Prazer sexual a partir do sofrimento ou humilhação a que o próprio indivíduo se submete. Atitude de pessoa que busca sofrimento. É, o masoquismo. O masoquista é o que apanha. Então acaba sendo só uma chicotada psicológica que tu fica te dando aí, ouvindo música triste, olhando por fora do vidro do ônibus. Não faça isso, cara, né? Valoriza o agora. Por que que é tão fácil pra ti sofrer num futuro que não existe e não curtir o presente que não tá tão ruim assim quanto tu imagina, né? E, bom, vamos finalizar por aqui. Eu, né, voltei. Finalmente eu voltei, meu computador está de volta. E pretendo voltar a gravar os podcasts com frequência, né? As lives aí vão voltar também. Inclusive, gostaria de pedir aí pra ti. Eu sei que não adianta muito porque são os seus vagabundos, vocês nunca mandam, né? Mas manda uma sugestão, cara, do que tu quer ver na minha live. Ou do que jogo tu quer que eu jogue, ou de que tema tu quer que eu fale, do que tu quer que eu assista. Eu preciso de sugestões porque, como eu falei pra vocês, eu não consumo live, eu não consumo stream. Então eu não sei o que é melhor de fazer, o que é pior de fazer. Eu brinquei lá com as lives de Jackass, mas é um pouco arriscado, porque eu posso tomar ban, eu só posso fazer isso agora que eu sou pequeno, quando eu crescer na Twitch. Eu não posso fazer mais uma coisa dessa. Então complica um pouco, né? Então por isso que eu preciso que tu me diga o que que tu acha legal, né? O que que tu quer assistir, o que que tu quer ver eu fazendo, que seja. E é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima.